bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre sistemas de armazenamento centralizado com o Marcos Vlasits, que é presidente da ABSAE, a Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia. E lembrando que se você tem interesse nesse tema, a Rede tem uma seleção de conteúdos exclusivos, onde você encontra masterclasses, podcasts e artigos sobre o assunto. O link para acessar a nossa série, que é exclusiva para os assinantes da escola, está aqui na descrição desse episódio. E antes de passar a palavra para o Marcos, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre negócios, mercado e regulação, os segmentos de geração, comercialização, transmissão, distribuição e transição energética. A Rede possui 3 produtos de capacitação: cursos in company, cursos avulsos com experts no mercado e a assinatura anual, nossa principal capacitação. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram, LinkedIn e Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. E depois desse pequeno comercial, Marcos, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Excelente, Fabiola. Primeiramente, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham nesse podcast. É um prazer estar aqui. Então, vou falar rapidamente sobre o que eu faço. Tá? Eu tenho uma trajetória razoavelmente longa na área de energia solar fotovoltaica. Comecei em tempos jurássicos na Alemanha com a produção de wafers, de lâminas de silício, que era um insumo para a produção de painéis fotovoltaicos. Isso em tempo quando a gente vendia o painel fotovoltaico por 2,20 € o watt-pico, que hoje parece uma coisa absurda, né? Com as pessoas onde estamos hoje. Depois, montei as operações comerciais de um grande fornecedor de painéis, a Ingle. Criei em seguida uma empresa de GD, de investimento nas usinas de GD, a Faro Energy, era um dos cofundadores, e em seguida, depois, criei uma próxima empresa chamada New Charge. A New Charge, nós somos uma empresa de engenharia, de desenvolvimento, com foco em armazenamento, evidentemente. Então, desenvolvemos, operamos e prestamos serviços de engenharia, tudo no contexto do armazenamento. E em 2023, a gente criou o ABSAE. Por quê? Porque a gente, na época, percebeu que o tema do armazenamento ele é um tema que estava ganhando força, mas ainda era, de certa forma, um pouco embrionário, mas era um tema tão, e continua sendo, um tema tão específico que ele merece de uma plataforma própria, um esforço próprio. E na época, éramos 4 fundadores, eu sempre falo brincando os 4 mais agoniados, né, que éramos eu, o Sérgio Jacobson da Micropower, o Marcelo Rodrigues da UCB e o Adalberto Moreira da Moura, e criamos essa associação, que hoje conta com 61 associados, entre eles Eletrobras, Petrobras, grandes geradoras, grandes transmissoras. E eu acho que esse crescimento ele também evidencia a relevância, né, que esse tema está adquirindo. Em plano pessoal, sou austríaco, mas me sinto devidamente tropicalizado, me considero mais brasileiro do que qualquer outra coisa. E é isso, Fabiola. Que legal. Ô Marcos, então a ABSAE nasceu em 2023? Isto, em Nossa, agosto, 2 anos! 31 de agosto de 2023. Vai fazer Exatamente 2 isso. anos e teve esse crescimento meteórico. Então, a gente vai justamente aqui tentar entender as razões desse crescimento meteórico, esse interesse. Eu Vamos acho que tem lá. tudo a ver com o nosso papo, acho que vai encaixar muito bem. Bem legal mesmo. Obrigada, né, pela sua presença. Vai ser muito legal a gente, pela primeira vez aqui, dar uma analisada mais a fundo nesse cenário de baterias aí, sistemas de armazenamento em geral. E eu queria já perguntar para você, já para início de conversa, quais os principais desafios regulatórios e econômicos quando a gente pensa em viabilizar grandes sistemas de armazenamento centralizados, como baterias conectadas no grid de transmissão e usinas Sim. reversíveis aqui no Brasil? Perfeito. E talvez, Fabiola, se você me permite, antes de falar
dos desafios, vamos fazer uma breve reflexão sobre os problemas que esses sistemas deveriam resolver, né? Para que a gente deveria dedicar nosso tempo, nossa atenção a essa discussão como toda, né? E não vou falar agora, nem pretendo falar dos problemas, os desafios desse setor elétrico como um todo, porque eu sei que um podcast não daria conta de enumerar todos. Eu queria mais focar um pouco nos desafios que a gente encontra na operação diária desse nosso querido sistema interligado, né? E eu acho que aí temos alguns pontos que nos chamam a atenção, né? Temos, de um lado, o déficit de potência, principalmente nos horários noturnos, né? Então, a gente sabe que hoje são as grandes usinas hidrelétricas que não somente fornecem a maioria da energia elétrica que a gente consome, mas que também fazem essa modulação, principalmente para entregar assegurar esse pico de potência que a gente tem no horário noturno entre as 18 e 21, 22 horas, né? Todo mundo chega em casa, liga o ar-condicionado, liga a TV, liga o chuveiro elétrico, então tem aquele boom a nossa máxima de consumo acontece exatamente nesse horário. Até agora, as usinas hidrelétricas estão dando conta de segurar essa ponta. Agora, o que acontece? E isso é muito interessante. Tem um fenômeno chamado mundialmente a curva do pato, né? Que é basicamente o fato de que, na medida que cresce a geração distribuída, né, e ela tem crescido muito no Brasil, como sabemos, a minha carga ao meio-dia, início da tarde, cai, porque eu tenho todos esses sistemas de GT injetando o seu excedente no sistema elétrico, né, fazendo a compensação, como foi previsto na 482, e eu tenho uma rampa cada vez mais íngreme de noite, né? Adicionalmente, eu tenho novas cargas, eu tenho data centers, eu tenho eletrificação da frota automotiva, etc. Então, dentro de um espaço de tempo relativamente curto, né, daqui a 2 anos, efetivamente, essa potência hidrelétrica que temos não dará mais conta do resultado, especialmente nas estações mais secas do ano. Então, a gente tem e vai encarar efetivamente um déficit de potência que pode, no caso extremo, até levar a apagões. Então, acho que isso é um desafio, né? Um outro desafio que também temos, e que é amplamente debatido, é o vertimento de energia renovável, né? A gente hoje tem momentos durante o dia, especialmente nesse período matinal e ao meio-dia, onde a gente não consegue aproveitar toda a energia renovável que o país é capaz de crescer, e a gente acaba jogando fora potencial de geração, principalmente solar e eólico. Isso é uma pena, porque essa é uma energia bastante competitiva. Na verdade, as fontes mais baratas, depois das grandes hidrelétricas, são fontes de baixo impacto ambiental. Então, é uma pena, né, até a nível de sociedade, de país, a gente não conseguir aproveitar isso de forma melhor, né? E acho que um terceiro desafio, só para já não fugir muito da tua pergunta, acho que um terceiro desafio certamente é que, na medida que cresce a participação justamente dessas fontes, dessas novas fontes renováveis, né, eu também posso ter alguns problemas de estabilidade elétrica, porque essas fontes não são mais aquele gerador síncrono, né, que a gente tanto conhece e tanto adora, né, são fontes conectadas através de dispositivo de eletrônica de potência, que tem um comportamento diferente, e aí, lembrando aquilo que aconteceu no dia 15 de 8 de 2023, em situações específicas, eles podem, digamos, reforçar distúrbios na rede e contribuir para colapsos, efetivamente, né? E ainda temos, por último, né, a questão da GD, mas isso é um tema, talvez, a parte até que pode merecer um podcast à parte. Então, diante, digamos, desses três temas, né, déficit de potência, vertimento e queda ou estagnação da inércia sistêmica, por que esse sistema de armazenamento seriam interessantes? Bom, porque, evidentemente, são ativos despacháveis, então eu posso carregar essas baterias ou deixar preparadas essas usinas submersíveis para fazer justamente esse atendimento de ponta, tá? E nesse contexto, acho que é interessante também lembrar que essa ponta brasileira, ela não costuma ser muito demorada, muito longa. A gente tipicamente fala de 4 horas, 3 a 4 horas de atendimento, onde de fato a situação é um pouquinho mais crítica, né? Então, embora a gente pode concordar que termoelétricas
tem a sua relevância, mas em condições normais, a gente não precisa de uma fonte adicional de despachar durante 12, 24 ou 48 horas. É muito mais um ativo de flexibilidade operativa que a gente precisa. E quando a gente olha um pouco essa questão dos desafios, o marco regulatório certamente é um tema que precisa ainda avançar. Eu gostaria de acreditar que estamos mais ou menos na véspera, né, da publicação de uma primeira resolução normativa da ANEEL sobre o tema de armazenamento. Então, isso certamente é algo que precisa avançar e eu sou razoavelmente otimista que de fato vai avançar. Acho que as discussões já atingiram um grau de maturidade bastante bom, são alguns detalhes importantes, mas acho que a gente vai ver avanços com esse tema, tá? Quando a gente olha a questão dos desafios econômicos, aí talvez a gente tem que desmistificar um tema, porque muita gente diz, bateria é muito caro, essa conta não fecha. Da mesma forma como uns 12 anos atrás, o pessoal falou, solar é muito caro, jamais a gente vai poder gerar energia competitiva a partir de painéis fotovoltaicos, né? Acontece que para justamente esse atendimento de potência, esse déficit de potência, baterias hoje já são competitivas. Elas são competitivas por quê? Porque o custo variável de uma bateria, pense comigo, é zero. Uma vez que eu carreguei essa bateria, para descarregá-la, eu preciso apenas apertar um botão no meu sistema, no teclado do meu sistema supervisório, e é isto. Eu não preciso mais queimar combustível, não preciso mais aquecer uma caldeira, nada disso. É literalmente um enter, né, no teclado do EMS e eu despacho esse sistema. Então, quando eu vejo o custo global de uma termoelétrica versus uma bateria de grande porte, o custo global da bateria é significativamente menor. A gente está falando de uma economia na faixa de 40%, 50%, depende do tipo de térmica, como que eu vou usá-la. Então, certamente, para o atendimento dessa ponta noturna, esse primeiro problema que a gente quer resolver, né, certamente o armazenamento, especialmente o armazenamento em baterias, é uma solução muito competitiva, sem falar que eu posso ainda recuperar aquele investimento, né? Então, a operação mais adequada desse sistema seria, vamos carregar isso de manhã, quando a gente tem todo esse excedente eólico e solar, e despachar isso de noite, quando a gente tem um déficit de potência. E é exatamente isso que acontece na Austrália, que acontece na Califórnia, que acontece, de certa forma, no Texas e vários outros lugares. Então, a gente não está reinventando uma roda, a gente está simplesmente abrindo para incorporar dentro da nossa matriz uma tecnologia que também tem uma proposta de valor bastante relevante. Nossa, Marcos, a sua resposta foi ótima, porque você deu uma ótima notícia dizendo que economicamente é uma tecnologia competitiva e que o Sim, grande desafio é regulatório, mas a gente já está aí, aparentemente, né, naquela reta final, né? Se está na maratona, estou naqueles últimos metros ali da maratona para resolver os desafios regulatórios. Vamos ver se é isso. sim e não. Sim e não. Por partes, só em partes. Mas foi muito legal você também ter falado sobre os três principais desafios sistêmicos, né? A questão de rampa, o déficit de potência, o vertimento renovável, que são os cortes, os famoso curtailment, né? E as Isso, questões de estabilidade elétrica, que para quem tem interesse em compreender por trás de tudo isso que o Marcos explicou, a gente tem um podcast aqui que a gente gravou com o Alexandre Zucarato do ONS, o podcast 111, eu gravei porque o número é fácil, que ele justamente explica esses desafios que o Marcos apontou aqui. Então a gente fala lá, sei lá, 40 minutos quase sobre isso. Muito legal, Marcos. Então as coisas se conectam aí, né? Então, de fato, é uma solução que agrega valor ao sistema por conta de resolver esses problemas que a gente já vive agora, né? Então, isso é muito interessante. Agora, eu exato, queria aproveitar que você está exato. aqui, que você é o Uhum. presidente da ABSAI, e aí que o povo quer saber, todo mundo quer saber do tal leilão de reserva de capacidade que está Pois previsto é, no segundo uhum. semestre. Então, assim, Exato. conta pra gente o que que a gente precisa aí de sinal, tanto de governo, regulador, para que esse leilão de fato seja um sucesso? Esse leilão, na sua percepção,
que falta para esse leilão realmente sair do papel? Tá Uhum. todo mundo agoniado aí para que esse leilão, pelo menos as diretrizes, né? Tem várias coisas aí em aberto. A gente queria ouvir aí de Sim. você isso. Não, perfeito. Para um leilão acontecer, a gente precisa de várias coisas. A gente precisa de alinhamento técnico, e a gente tem avançado bastante nesse alinhamento técnico com o Ministério, com a ANEEL, com o INS, com a EPE e outros órgãos. E a gente também precisa de um sinal político. Tem que haver interesse para que esse leilão de fato aconteça, né? Tivemos no ano passado a consulta pública, a CP 176, que já trouxe um arcabouço bastante robusto e bastante bem desenhado sobre o que o governo provavelmente vai contratar. Soluções de 4 horas, acopladas ou autônomas, despacho centralizado, coordenado pelo INS, e várias outras coisas. Então, a gente já tem uma noção relativamente clara sobre o que precisa. Aquilo que, de fato, agora precisa acontecer para que toda essa máquina de contratação comece a rodar é o sinal político e a publicação da portaria de diretrizes pelo Ministério de Minas e Energia. Isso vai ser um ponto de partida e as outras coisas, inclusive, né, o aperfeiçoamento do marco regulatório, os procedimentos de rede para estabelecer requisitos técnicos mínimos, tudo isso vai seguir e vai fluir a partir deste comando do MME, que precisa se manifestar de forma explícita e dizer: eu quero contratar. Enquanto a gente não tiver esse comando, a gente vai continuar fazendo trabalhos preparatórios, vamos fazer eventos como fizemos na semana passada, que foi muito legal, aprendemos um bocado de coisas no Upside Summit em Brasília, mas enquanto não tiver essa portaria publicada, é tudo um trabalho meio que preparatório, né? Não é para valer ainda. Legal. Eu tenho especificamente um ponto dentro lá da CP 176 que eu tenho bastante curiosidade em ouvir a sua opinião e tem muito a ver com a minha pergunta de agora. Porque você Uhum. que é uma pessoa super internacional, né, Marcos? Em outros países a gente sabe que as grandes baterias elas têm vários serviços prestados ao sistema, ou seja, várias linhas de Verdade. receita. Cada serviço que a gente fala é uma linha de receita. Então, todos os serviços Isso. ancilares, tipo resposta rápida à frequência, né? Modulação de carga. E aí, o ponto que para mim é o mais interessante, que eu queria ouvir a tua opinião: a arbitragem de preços, né? Aí Perfeito. eu queria saber de você o seguinte: aqui no Brasil, você acha que o modelo que virá, modelo Uhum. regulatório, e principalmente o modelo do leilão, ele vai permitir essa multifuncionalidade, tipo várias linhas de receita, ou a bateria ela vai ser mais tipo um ativo de transmissão? Hum, acho que não, Fabiola. E você vai lembrar a consulta pública da ANEEL, a CP 39, de dezembro do ano passado. E um dos pontos que me parecia estar relativamente bem consolidado nos materiais apresentados pela agência era justamente essa ideia da multiplicidade de uso, tá? Aquilo que a gente costuma chamar, eu não gosto muito do termo, mas costuma chamar de empilhamento de receitas. Na verdade, são empilhamento de funcionalidade, de diferentes funcionalidades que esse dispositivo de armazenamento consegue fazer. Então, me parece que a nível regulatório, embora a gente ainda não tenha a regulamentação publicada, mas tenho a impressão que não vai ser este digamos, o calcanhar de Aquiles na finalização desse marco regulatório. Agora, uma coisa é você ter a possibilidade de empilhar diferentes funcionalidades, mas a outra questão é, beleza, mas quais são as funcionalidades que realmente agregam valor, né? Onde realmente consigo fazer algo relevante para o sistema elétrico e como que eu viabilizo isso do ponto de vista econômico. E nesse quesito, de fato, há algumas diferenças, eu vejo pelo menos algumas diferenças estruturais entre o Brasil e alguns desses outros países que hoje já fazem uso, digamos, mais intensivo do armazenamento, né? Por exemplo, Reino Unido, né? Na Europa, sem dúvida alguma, Reino Unido é o mercado mais evoluído, mais sofisticado para o tema de armazenamento, e temos lá todo um setor que opera principalmente sistema de grande porte. O que esses sistemas fazem? Como você muito bem disse, ele ganha dinheiro na arbitragem tarifária, né? Que na verdade é uma arbitragem benéfica,
porque eu consumo energia em momentos de acidente e eu disponibilizo em momentos de escassez. Tá? Esses mesmos sistemas prestam serviços ancilares, especialmente regulação de frequência em tempo real, né? Aquilo que lá se chama Fast Frequency Response e Dynamic Containment. E temos o mercado de capacidade, só que o mercado de capacidade britânico ele é um pouco diferente, é aquela apólice de seguro que se paga para você nunca usar, mas tem que ter. Né? E quando você olha os demonstrativos financeiros dessas empresas, você vê que é mais ou menos 40% arbitragem, 40% ancilares e o restante capacidade. Tá? Na Austrália também temos esses 3 pilares. Na Califórnia também, só que na Califórnia não há um leilão de capacidade, mas há um negócio chamado Resource Adequacy, então a distribuidora tem que comprovar que ela tem os ativos necessários. Depois tem alguns mercados como o Texas, né, onde tudo é preço. Então, eu não tenho serviços ancilares, não tenho mercado de capacidade, o preço que resolve. Eu tenho essas oscilações impressionantes de preço. O que eu vejo aqui no Brasil? O nosso PLD, ele não tem essas oscilações. Por que ele não tem essas oscilações? Primeiro porque eu tenho um teto, um piso, né? E se o nosso custo marginal cair abaixo ou ficar acima desses limites, a gente não percebe. Então, o nosso sinal de preço, ele é um pouco camuflado, digamos, né? Então, isso é um primeiro ponto. Mas mesmo se a gente tivesse uma precificação como ela acontece no Chile, 15 em 15 minutos, preços nodais, ainda assim eu acho que as oscilações que a gente teria hoje seriam menores. Por quê? Porque 60% da nossa energia vem de grandes centrais hidrelétricas que conseguem amortecer bem algumas oscilações, né? E temos poucos países, mundo afora, que têm essa matriz elétrica tão relevante, tão predominante como a brasileira. Então, eu acredito que a arbitragem de preço no Brasil, hoje a conta não é particularmente atraente. Eu acho que futuramente, principalmente pensando no submercado Nordeste, e pensando que este submercado Nordeste, mesmo no médio e longo prazo, possa ter algumas restrições, né, de escoamento aos outros submercados, acho que é possível que a gente vai ter um PLD que vai se descolando, que vai oscilando mais no intradia. Acho que isso pode acontecer, mas eu não acredito que a gente vai chegar num patamar do Texas, por exemplo. Então, eu acredito que a arbitragem vai ser um acessório, né, uma receita acessória. Serviços ancilares. Hoje, né, serviços ancilares no Brasil, em parte, é um serviço compulsório, né, prestado pelas grandes hidrelétricas, sem remuneração alguma. E depois temos alguns que têm alguma remuneração, mas é uma remuneração muito baixa. Então, também se você me permite, o patinho feio, um dos patinhos menos bonitos, né, que temos no setor elétrico a nível de rentabilidade e de lucratividade. Então, ninguém vai se empolgar por serviços ancilares, né? Eu também acho que isso vai mudar. Eu acredito que, novamente, no Nordeste, a gente vai precisar, no meu ver, digamos, um novo portfólio de serviços ancilares, né, de resposta de regulação de frequência, de controle de reativos em tempo real, que possivelmente também abrirão ou permitirão uma reprecificação, né, desses serviços. Mas, no final das contas, aquilo que hoje realmente nos chama a atenção a nível de viabilidade econômica é a reserva de capacidade, ou seja, aquilo que hoje temos como produto potência. A gente sabe que o Brasil, no total, vai precisar até 2034, salvo engano, algo em torno de 38 gigawatts de potência, segundo o PDE. Conhecendo os PDEs, que são documentos importantes, mas sabendo os PDEs, vou apostar que este valor é subestimado, então possivelmente a gente esteja falando de 40, de 45. E temos quais tecnologias? Termoelétricas, elétricas, armazenamento e resposta de demanda, né? Uma das preocupações nossas é assegurar que esse leilão termoelétrico, que deve acontecer em algum momento, não seja um leilão tão grande que ele tire a viabilidade das outras tecnologias, porque embora a gente reconhece a contribuição de cada tecnologia, né,
a gente realmente acredita na importância do NS ter à sua disposição um portfólio diversificado de tecnologias, né? Então, uma contratação relevante de baterias no contexto desse produto, potência ou flexibilidade, ele é interessante porque a gente sabe que nós somos competitivos, nós conseguimos oferecer esse serviço por um custo global menor que as termoelétricas, e a gente também sabe que o nível de receita fixa disponibilizada, paga hoje, no Brasil, viabiliza projetos de armazenamento. Então, lá que está o X da nossa inserção e da nossa viabilidade, por isso também na Upside o tempo inteiro a gente fala do LRCAP, do leilão de reserva de capacidade, não porque seja a única aplicação, mas porque, no meu ver, é uma contratação grande que vai puxar, né, outros modelos de negócio simplesmente pela escala que ele representa. Muito interessante, Marcos, essa sua fala. Achei muito curioso você falar no Reino Unido seria 40% arbitragem, 40% ancilares e 20% capacidade. Se você fosse fazer essa pizza aqui no Brasil, Uhum. como é que você diria? Em vez de 40, 40, 20, seria Olha, quanto para capacidade? 80, você ho- acha? hoje falando de sistemas de grande porte, tá? Porque Sim, quando a gente fala sim, do armazenamento atrás do medidor, ou futuramente o armazenamento acoplado a unidade de mini geração distribuída, o tema muda, mas para o sim, utility, né, como a gente diz. sim. Eu diria que sistemas de armazenamento autônomos, né, que seria uma das modalidades que o MME pretende contratar, hoje seria 100% o produto potência. Né? É literalmente você alugar uma sua bateria para o ONS para ele operar. Então seria como se fosse um ativo de transmissão, né? Tipo uma RAP, Exato. praticamente, vamos dizer, né? É o mesmo E conceito. houve, perfeito. E tivemos uma discussão, o Ministério teve uma discussão bastante ampla sobre qual é o veículo de contratação que ele gostaria de usar para essas baterias. Né? E via a CP 176, a gente entendeu que o veículo é um leilão que vem, digamos, do mundo de geração, né? Embora a reserva de capacidade não contrata energia, ele contrata disponibilidade, né? Mas, de fato, não é um leilão de transmissão, embora o modelo de remuneração se assemelhe, né? Acho que quando a gente fala de baterias, a gente tem que se acostumar de quebrar um pouco as categorias, né? Porque a bateria também, o que que ela é? Ela é carga, ela é fonte de energia, ela é ativo de transmissão, tudo isso um pouco ao mesmo tempo. Então, essa multiplicidade, né, de funções, de caráter até, faz parte do nosso métier, né? É um grande Mas, camaleão aí. exato, grande camaleão, perfeito, perfeito. É, É. Agora, a gente também entende que esse leilão poderá contratar sistemas acoplados a usinas renováveis, ou seja, baterias acoplados numa subestação coletora, né, de um parque eólico, de um complexo associado. E lá sim a gente pode vislumbrar algumas receitas adicionais, principalmente, né, a recuperação, nem que seja parcial, né, do constraint off, do vertimento, desde que, desde que as regras de despacho do INS permitam isso, né? Mas certamente seria, creio eu, até economicamente muito benéfico, né, contratar esse tipo de sistemas, porque além de prestar aquela potência no horário noturno, a gente conseguiria fazer uma recuperação, é, nem que seja parcial, do vertimento que hoje acontece e, na verdade, representa um grande custo de oportunidade para a nossa sociedade. Não, sem dúvida. E os geradores sofrendo com os cortes Com de certeza, certa com forma, certeza. você consegue ser mais competitivo no custo fixo, bidando no leilão, em Exato. tese, um custo fixo Olha, menor para uma receita fixa menor, porque você teria ali alguma pronto. reclamação, né? Acho que esse E a é verdade é a o seguinte, mágica. né? A gente viu que já houve tentativa de judicialização do constraint law. E a gente entende que esse problema ele não vai desaparecer da noite para o dia. Pelo contrário, né? Há motivos para acreditar, por acreditar que este problema vai piorar antes de melhorar. Então, se o empreendedor já está disposto a fazer mais um investimento, nesse caso em baterias, para ele mesmo resolver um problema que ele não causou, né, porque é a condição do sistema elétrico e do sistema de transmissão que causa isso,
Então, pelo amor de Deus, vamos fazer isso, porque é bom tanto para a sociedade como para esses geradores, como você muito bem pontuou. Exatamente. Agora, Marcos, eu queria sair um pouquinho do mundo das baterias, porque a Vamos. Absai não é só bateria, a Absai também são Exato. soluções de armazenamento. Eu queria falar, né, das usinas reversíveis, as hidrelétricas reversíveis, que a gente não pode esquecer que elas são usinas hidrelétricas, né? Então, assim, elas têm Perfeito. características muito importantes dos sistemas de Uhum. armazenamento, mas elas têm, talvez, barreiras que são muito sensíveis, que são as questões ambientais, sociais, né, o licenciamento. E aí eu queria Sim, ouvir de você, isso você que sim. está lá dentro da Absai, né? Afinal, a gente vai ver usinas reversíveis serem implantadas aqui no Brasil aí nos próximos anos? O que que falta para a gente ter mais usinas Sim. desse tipo? Vou ser bem sincero com você, contigo, Fabiola. É, claramente a gente vê o mérito dessa tecnologia. Não seria razoável dizer que hidrelétricas reversíveis não teriam mérito. Claro que tem, né? Inclusive, é uma tecnologia que é perfeitamente complementar, né, com as baterias, né? O Fernando Colli do MME falou: as baterias são os velocistas do sistema elétrico. Você é muito rápido, mas também você se cansa rapidamente, né? E, de certa forma, isso é verdade, né? A gente tem uma resposta em questão de milissegundos, tá? Que só eletrônica de potência consegue te dar, mas ao mesmo tempo somos despacháveis, que solar e eólico não é. Mas a gente tem uma autonomia finita, então depois de 3, 4 horas, dependendo da configuração, de fato a gente fica cansado, né? A reversível, ela é bem menos ágil, mas ela não se cansa tão rapidamente. Então, de fato, são duas tecnologias que são diferentes. É a Por que que a maratonista, gente... então, é o velocista Ela é versus muito maratonista. mais... Ou talvez de média distância. Eu acho que se a gente quiser puxar essa analogia, o maratonista seria, sei lá, Furnas, embarcação, né? Esses que realmente fazem o armazenamento sazonal, né? E a reversível talvez seria aquele camarada que, como eu, consegue correr uma meia maratona, mas depois fica acabado. Então acho que seja mais ou menos isso. Então, elas teriam, no meu ver, mérito, né, dentro desse portfólio de ativos para gerenciar esse sistema elétrico que vai ser um sistema com uma matriz cada vez mais variável e menos despachável. Por que que a gente hoje não vê projetos acontecendo? Bom, pelo mercado livre não vai se viabilizar, né? Pela iniciativa puramente privada não vai se viabilizar. E pelas políticas públicas ainda não tivemos uma inclusão dessa tecnologia, por exemplo, em leilões de capacidade ou em outros, né, certames que contratam ativos de geração no Brasil, né? Elas, como você muito bem pontuou, elas são obras que são muito mais invasivas no meio ambiente, né, do que uma bateria de grande porte, isso é verdade, né? Elas também têm, justamente por serem mais invasivas, elas também têm um período de maturação, de implantação maior, né? Ou seja, se nós dois criássemos uma empresa para implantar uma reversível, essa nossa obra entraria na operação certamente não antes de 2030 e possivelmente 2032. Então, são projetos de longo prazo. E a gente não tem hoje esse horizonte, né? Eu lembro um estudo muito bem feito pela EPE já há um tempinho atrás, que destacou só naquela região de Minas Gerais e Rio de Janeiro, o potencial na faixa de uns 2 gigas. Com certeza, se a gente for estudar Rio Grande e outras regiões, vamos encontrar mais potencial. Mas a gente hoje, no meu ver, não tem essas condições que nos levam a um desenvolvimento mais sério. E aí, novamente, voltando para nosso ponto de partida, qual é o problema que a gente quer resolver, né? Será que entre o velocista, chamado bateria, e o maratonista, chamado hidrelétrica com reservatório, a gente precisa desse corredor de meia distância? Francamente, para mim não fica totalmente claro. Acho que isso, por exemplo, seria uma coisa que eu adoraria ter um endereçamento no próximo PDE, tá? Para a gente ter um pouco mais de clareza sobre qual é a real necessidade do portfólio.
Uma coisa que a gente está vendo, acho que com bastante clareza, é que a gente está encarando um sistema com excedente de potencial de geração e déficit de potência ao mesmo tempo, onde me parece que as soluções de armazenamento que a gente vai precisar talvez sejam mais soluções de curto prazo, até umas 4, 5 horas, e tipicamente esse é um horizonte de tempo que a bateria consegue cobrir bem, né? Mas, como você bem falou, acho que a gente não pode ficar bitolado, a gente não pode excluir essas outras alternativas tecnológicas. Muito bom, Marcos. Acho que a sua resposta pega um gancho para a minha próxima pergunta, que é o seguinte: a gente está olhando a nossa situação atual do sistema com todas as dores atuais e vendo que a bateria ela é um casamento muito adequado, se não perfeito, a Sim. todas essas dores de agora, né? Agora, se você fosse olhar lá para frente, pega, coloca 10, 15 anos à frente, até porque como você já viveu experiências internacionais, e como você falou, tudo isso que o Brasil está vivendo, outros países já viveram antes, né? Então, se você fosse colocar aí uma bola de cristal, né? Tô 10, Uhum. 15 anos à frente, sabendo que daqui a 10, 15 anos a gente vai ter mais desafios de variabilidade de geração renovável, porque basicamente é isso que vai ter, a matriz vai ser cada vez mais renovável, não controlável. Mais complexidade para esse despacho, para esse operador, resposta da demanda, DSO, vamos ter provavelmente cargas com características muito específicas, provavelmente, sabe lá, teremos oferta de preços na formação de preços, enfim, temos muita coisa que pode acontecer nesses 10, 15 anos. Para você, quando a gente fala em sistemas de armazenamento, nesse contexto de mais complexidade do futuro, os sistemas de armazenamento, o que papel, o que se espera desses sistemas daqui a 10 a 15 anos? Ou seja, é algo que a gente vai ver cada vez mais, é crescente o papel e toda essa participação das baterias quando a gente olha para o futuro? Uhum. Evidentemente, eu sou suspeito para falar, né? Porque, como que diz, né? Quando você tem um martelo, tudo parece um prego, né? Então, eu sou um pouco suspeito de falar, mas é, acho que é inegável que a gente precisa de uma maior flexibilidade na gestão, na operação desse sistema interligado, né? Você citou a questão do crescimento das fontes não despacháveis, que vão daqui a alguns anos representar quase metade ou a metade da nossa matriz, adicionando-se a isso questões de mudanças climatológicas, né, que podem, de forma bastante substancial, reduzir a real capacidade de geração das nossas hidrelétricas, porque as séries históricas de afluência talvez não se aplicam mais. Eu acho que uma palavra-chave que a gente vai precisar para o futuro é flexibilidade. E aí a gente tem que, tem que se fazer a seguinte pergunta: ok, beleza, quais são as ferramentas de menor custo, né, para a gente atingir essa flexibilidade, tá? E certamente há coisas além da bateria, né? Eu acho que nós não temos hoje sinais econômicos adequados para motivar os consumidores, né? De talvez refletir um pouco no seu comportamento. Será que quando chegar em casa, essa ducha no chuveiro elétrico tem que ser 35 minutos mesmo? Tá? Porque hoje tanto faz, né? Em que horas você consome essa energia? Será que a gente precisa realmente botar o ar-condicionado em 20 graus? Será que a gente não pode mudar um pouco o nosso comportamento se a gente tivesse um sinal econômico adequado? Então, certamente, resposta de demanda, no meu ver, é algo muito, muito importante. Eu acredito, né, simplesmente olhando isolamento térmico de prédios no Brasil, que é a questão da eficiência energética, ainda tem muita coisa a ser feita. Mas, sem dúvida alguma, o armazenamento nas suas diferentes configurações vai ser importante, né? A gente tem falado nessa nossa edição aqui muito sobre o armazenamento centralizado, que é contratado quase inevitavelmente sempre através de leilões e outros regimes públicos, mas tem tantas outras coisas que eu vejo, né? Eu realmente tenho a convicção que a geração distribuída, que é
que tem características muito positivas, mas ao mesmo tempo representa hoje um grande, grande desafio. Ela precisa do armazenamento para manter ou reconquistar a sua sustentabilidade, tá? Do ponto de vista dos fluxos de potência, tá? Porque do jeito como está hoje, nitidamente deixará de ser sustentável em pouco tempo, né? Temos a questão também da autonomia do consumidor final, que talvez não somente queira se proteger um pouco contra preços, mas também queira ter um pouco mais de segurança energética, né? Por exemplo, por que na próxima tempestade em São Paulo eu preciso ficar com medo se minha energia vai cair? Será que eu não poderia ter uma bateria e remover pelo menos aquela preocupação de eu ficar sem energia? Então, eu acredito que sim, que a gente vai ter uma massificação no uso dessa tecnologia no Brasil, como hoje já acontece em outros países. O barateamento da tecnologia, principalmente das baterias de íons de lítio e futuramente, quem sabe, né, de baterias de íons de sódio, por exemplo, ou outras tecnologias, nos vão ajudar bastante, mas a gente vai precisar de alguns sinais. A gente precisa de um sinal econômico, né, quando mais fidedigno o sinal econômico for, melhor para nós. E a gente, de fato, precisa de algumas políticas públicas, entre elas, né, contratações de flexibilidade ou de potência, né, e o marco regulatório. Mas eu vejo, na verdade, um setor elétrico do futuro daqui a uns 5 anos, 7, 8 anos, onde a gente possa olhar para trás e dizer, puxa, como que a gente operava esse negócio sem baterias? Como que isso funcionava? Porque temos baterias na distribuição, temos baterias atrás do medidor, temos elas como linhas virtuais e como complemento da geração renovável, e isso torna a operação do sistema tão mais simples e tão mais robusto que não vamos mais querer abrir mão dessa tecnologia uma vez que ela se estabeleceu. E eu piamente acredito que vai ser isso, que a gente vai olhar para trás e dizer, pelo amor de Deus, como que a gente operava sem ter isso à nossa disposição. Muito legal, Marcos. Um bate-papo excelente, só que infelizmente chegou ao fim. A gente tem que salvar aqui algumas coisas para a próxima conversa. A gente depois já marca Vamos, uma vamos. próxima. Tem que ter uma próxima, várias coisas Nem, aí. nem, nem falamos da Amazônia, por exemplo. A Amazônia Não, vamos, merece, vamos fazer a uma Amazônia pauta merece aí. o Amazônia. Vamos fazer Exato, uma pauta aí para o exato. segundo semestre para a gente conversar. Eu gostei muito. Queria agradecer aqui a sua presença. Volte sempre que você quiser. A escola está de portas abertas para você. E queria deixar um espaço aqui para quem quiser continuar ouvindo as suas ideias, acompanhar o que faz a Absai, como que as pessoas se conectam aí com vocês. E deixa um recado final aqui para os nossos ouvintes. Não, excelente. Mas antes de mais nada, Fabiola, queria te agradecer muito. Adorei esse papo, essa troca de ideias. É muito, muito bom. E parabéns pela iniciativa de vocês. A escola é, de fato, uma excelente escola. Mas como que as pessoas podem se conectar com a Upside? A Upside tem uma única missão. A missão é de apoiar, promover a adoção e a inserção do armazenamento no Brasil com base em critérios racionais de viabilidade técnica, de viabilidade econômica, né? E, como eu falei no início, a gente cresceu de 4 para 61 e eu acredito que a gente ainda tem um bom espaço para crescer. Então, a primeira mensagem que eu diria é juntem-se a nós. Temos o nosso site, temos nossa equipe em Brasília, e seremos muito felizes, né, de receber novas solicitações de pessoas, de empresas que queiram conhecer um pouco melhor nosso mundinho. Também estamos fazendo eventos, fizemos na semana passada o Upside Summit, próximo grande evento que será feito sob a nossa curadoria e a conferência EES América do Sul, que vai acontecer no contexto da Intersolar São Paulo. Então, lá teremos mais uma oportunidade para debater o tema. Temos para os associados newsletters, temos alertas regulatórios, alertas tributários, alertas de um monte de coisa, porque a gente quer viabilizar esse setor em toda a sua diversidade, em toda a sua riqueza.
Que legal, Marcos. Muito bom. Obrigada. E antes de me despedir, vou deixar aquele recadinho final, gente. Se você gostou desse episódio, ouça os nossos outros podcasts, são mais de 100 que nós já gravamos. E para deixar as sócias da Rede Energia felizes, deixa aqui os seus 5 estrelas, o seu joinha, a sua avaliação positiva nesse podcast, e assim esse podcast chega a mais gente. E até a próxima! Até a próxima, Fabiola. Um abraço. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!